Olá pessoal, como que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Bem, estou passando hoje aqui para falar um pouco, fazer uma reflexão sobre as palavras de Jesus, palavras que ele falou ali no Sermão da Montanha. Palavras muito belas e ao mesmo tempo muito profundas. Bem, Jesus ele disse o seguinte: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. As palavras de Jesus sempre tinham uma profundidade. Ele falando de maneira simples, as palavras dele tentavam alcançar a alma do ser humano. Bem, e hoje a pergunta que, pensando nessas palavras de Jesus, a pergunta que eu coloquei hoje aqui foi: será que o meu coração está no lugar onde deveria estar? Porque Jesus disse que o meu coração vai estar em tudo aquilo que eu considero valioso. Bem, mas será que o meu coração, ele realmente está no lugar onde deveria estar, né? Hoje em dia a gente passa por um momento muito tecnológico, né? Onde as pessoas estão totalmente conectadas, né? Mas ao mesmo tempo que as pessoas estão conectadas, elas estão conectadas ali entre si, porém estão desconectadas do seu interior. Existe a tecnologia é tão ampla, mas nós somos desconhecidos para nós mesmos, porque esse tempo, para tudo, hoje em dia tudo é em excesso. Então tem excesso de aplicativos, excesso de plataformas de vídeos, excesso de tudo. E todo esse excesso nos arrasta do que deveria ser essencial, que era conhecer a nós mesmos. Por que eu falo isso? O ser humano é um ser muito complexo. Então realmente precisamos de reflexão para nos compreender. E também nós não podemos esquecer que nós não somos somente matéria, né? Nós somos seres espirituais numa experiência terrestre. Então aqui nós estamos realmente de passagem. Então a vida não é só trabalho, estudo, e, enfim, são coisas importantes na vida? São, só que uma parte muito importante também é nós nos conectarmos com Deus, colocarmos o nosso coração diante da presença de Deus. Porque vai chegar um momento, quando a nossa vida passar, e a gente sabe que esse momento, né, que a vida é finita, vai chegar um momento que nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus. E daí nós vamos ter o que para apresentar diante dele? Né? Então são questões profundas que nós devemos pensar. O mundo, ele é totalmente projetado para nos tirar daquilo que é essencial. Como eu disse, não que a gente não deva trabalhar, estudar ou fazer outras coisas. Como a própria Bíblia diz, há tempo para tudo. E também teríamos que tirar um tempo para colocar o nosso coração diante da presença de Deus. Lembrando sempre das palavras de Jesus, que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, se nós consideramos a presença de Deus valiosa para nós, nós temos que estar diante dessa presença, né? Como eu disse, a nossa alma, ela anseia pelo nosso Pai, né? Porque, como eu disse em outros vídeos, nós não somos somente matéria. A matéria, ela tem algumas necessidades, né? Se alimentar, dormir e assim por diante. Mas a alma tem outras necessidades muito mais complexas. E uma delas é estar diante da presença do Pai, né? Hoje em dia, existe tantas, podemos dizer, especialidades, terapias, enfim, existe uma infinidade de recursos, e hoje em dia as pessoas estão cada vez mais doentes, cada vez mais perdidas. E isso talvez
a gente deveria pensar, será que isso não é um pouco também de falta da presença do Pai? Porque nós precisamos realmente dessa presença. E outra coisa também que eu achei interessante, que eu estava pensando, linkando mesmo com esse assunto, é o por que nós estamos aqui. Bem, nós estamos aqui para aprendermos, para evoluirmos, né? Estamos aqui para crescer. E muitas vezes, aliás, quase sempre, né? Ou sempre, para nós crescermos, nós precisamos passar por experiências dolorosas, né? Porque infelizmente na dor nós aprendemos mais. E outro dia eu estava assistindo um vídeo muito interessante da doutora Lúcia Helena Galvão. Ali ela fala um pouco a respeito de filosofia, e ali ela diz que todo ser humano vem ele vem à existência, ele já vem com a necessidade de experiência. Então às vezes nós passamos certas coisas e aquilo causa tanta dor pra gente, a gente aprende, mas causa dor demais. E daí a gente fica se questionando, mas por que aconteceu isso comigo? Mas por que tinha que ser comigo? Né? Por que eu passei por isso? Por que tinha que ser eu? Enfim, mas é que nós viemos aqui na Terra com necessidades de experiências. Então, se uma determinada coisa aconteceu comigo, é porque eu precisava daquela experiência para que eu crescesse como ser humano. Porque ao longo da minha trajetória aqui na Terra, ao longo da trajetória do ser humano aqui na Terra, ele precisa crescer. Né? Como eu disse, nós somos seres espirituais em uma experiência terrestre, né? Terrena. Então nós estamos aqui para realmente crescermos como pessoas. E eu achei bem interessante isso, porque às vezes, se o nosso coração estiver longe do Pai, a revolta pode se instalar em nós quando passarmos por isso. E nós vamos passar, porque todo ser humano vai passar por determinada experiência que lhe é pertinente, digamos assim, as quais ele necessita. E vai causar dor, e vai causar choro. Ele vai passar pela noite escura. Ele vai passar pela tempestade da vida, pelo deserto da vida. Por quê? Porque ele necessita daquela experiência. Quando nós estamos diante da presença do Pai, novamente, aqui nas palavras de Jesus, trazendo o nosso coração mais para perto de Deus, nós podemos sim conversar com Deus, perguntar por que aconteceu, enfim, desabafarmos diante dele. Ele vai nos acalmar, consolar, serenar o nosso coração, ele vai nos consolar e aos poucos nós vamos entender o porquê que aquilo aconteceu conosco. Mas e se nós não estivermos diante da presença do Pai? O que vai acontecer? Nós vamos ficar revoltados, vamos dizer, como muitas pessoas, que Deus não existe, né? E assim por diante, porque são experiências dolorosas que a pessoa não absorveu, situações difíceis que a pessoa não compreendeu que aquilo é para o crescimento dela, né? Que todas as leis que Deus criou no universo, elas são justamente para nos fazer crescer. Só que diante disso, nós precisamos parar, refletir. E aí esse mundo agitado muitas vezes não permite que a gente faça isso, né? Então a importância de nós estarmos diante da presença de Deus e entregarmos toda a nossa vivência para Ele, porque a partir do momento que nós fizermos isso, Deus aos poucos vai nos mostrando, vai nos indicando que aquele fato foi o que precisava acontecer para que você crescesse, né? E eu já tive experiências nesse sentido, de passar por coisas e não aceitar e dizer, mas por que aconteceu tal coisa comigo? Mas Deus, de maneira amorosa, Ele sempre manda, Ele usa alguém para nos mandar recados, mensagens, para dizer, aquilo era necessário que você passasse. Uma vez eu recebi uma mensagem que dizia assim, tudo que é bom
vem de Deus e tudo que Deus permite é necessário. Então, é Deus nos dizendo, só que nós precisamos estar mais reflexivos para poder compreender, né? Porque Deus, ele fala nas entrelinhas, ele fala na delicadeza, na suavidade, né? E nós precisamos compreender isso, né? Que Deus está sempre perto de nós, mas para que nós tenhamos esses tesouros, né? Para que possamos recolher esses tesouros aí da parte de Deus, nós temos que colocar o nosso coração no lugar correto. E onde que é o lugar correto? Diante da presença de Deus, né? Por isso Jesus bem falou, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, se nós realmente considerarmos Deus, esse relacionamento com Ele, algo valioso, vamos estar sempre na presença dEle e o nosso coração também estará sempre ali. Nós iremos crescer ao longo da vida, porque nós viemos aqui com um objetivo, então nós vamos crescer, e quando nós passarmos por essa experiência terrestre e voltarmos ao nosso verdadeiro lar, nós vamos ter muito mais sabedoria, muito mais conhecimento, porque nós vivenciamos muita coisa. Mas é importante nós vivenciarmos e também absorvermos essa experiência, porque do contrário nós vamos viver e daqui a pouco nós estamos repetindo o erro novamente, porque nós não aprendemos, né?